Você que é mãe, tem facilidade em fazer a sua rotina devocional? Você acorda cedo, tranquila, numa paz, senta com seu cafezinho e lê a Bíblia no silêncio, né? Na tranquilidade, é assim? Ou a sua realidade está mais parecida com a minha, que já acorda com o menino chamando mãe, né? Que passa o dia correndo, que tem um monte de coisa para fazer, seja você trabalhando em casa ou na rua. A sua rotina é assim caótica e você luta para conseguir ter um tempo devocional. Eu não sei como é a sua vida, mas a minha tá mais parecida com essa, né? E é sobre isso que a gente vai falar hoje, sobre a vida devocional para mães ocupadas. Eu sou Tatiana Macedo Eu sou Lili Arcoverde. e nós estamos aqui para falar um pouquinho sobre isso. Queria apresentar também, nós estamos aqui com a Ana Paula e com Tami, como ela gosta de ser chamada também, Sim. mas eu vou pedir para que vocês se apresentem um pouquinho também. Eu sou Ana Paula Macedo também, sou cristã, sou mãe de 3 filhos, só que um mais novinho de 3 anos, os outros são mais velhos, sou psicóloga também. Eu sou Tami, sou esposa, mãe de 2 bebês, o Azaf e a Axa. Eu sou dona de casa e consultora materno-infantil. Então, meninas, vamos falar um pouquinho sobre essa dificuldade, né? Quais são, de fato, as dificuldades que a gente enfrenta para conseguir estabelecer essa rotina? Qual a dificuldade de vocês? Na verdade, a pergunta melhor seria qual a facilidade, né? Que a lista seria bem menor. As dificuldades são diversas, né? Nós temos muitas tarefas, muitas ocupações. Nossas mãos estão sempre ocupadas, como fala a Glória Furman, né? Então, na verdade, o difícil é a gente conseguir facilidade para fazer isso acontecer. Uma tarefa tão importante que muitas vezes acaba escapando pelas mãos em tantas coisas que a gente tenta segurar na vida materna, né? É verdade. Lá em casa também é assim. Lá em casa você já acorda, tem que arrumar menino para ir pra escola, não sei o quê. A minha mesmo, né? Eu não sei se os de vocês acordam tarde, se vocês acordam antes, mas geralmente a minha é que vem me acordar cedo, umas 5 e pouco, 5 horas da manhã, ela já é o meu despertador, né? Então, já tem o dia já começa assim agitado, né? Então, eu acho que a questão da rotina do dia são duas coisas, porque o dia parece que tem sempre uma rotina muito corrida, mas também, ao mesmo tempo, tem vários imprevistos que acontecem, né? Então, é uma rotina e, ao mesmo tempo, não é uma rotina. E eu acho que encaixar o devocional, né? Falando pessoalmente, nessa estrutura, é um desafio, assim, de fato. Para mim, o meu problema maior é uma rotina. Como você faz para ter uma rotina? Então, eu busco a rotina diariamente, né? Eu tô numa fase com um filhinho de 1 ano que acorda 4, 5 vezes na noite. Então, assim, o meu dia, ele emenda com outro dia. Eu tô de 2 em 2 horas acordando. Então, assim, um dia já é a continuação do dia anterior. Não tem, assim, aquele tempo de descanso. Então, assim, eu tento fazer uma rotina com eles, né? Mas a minha rotina ela é engolida diariamente, porque eu estou na busca de fazer a rotina deles. Então, eu tenho que parar em algum momento e fazer, esse é o meu momento com Deus. A dificuldade, de fato, é você conseguir parar e saber em qual momento você vai fazer. Ou se você pode fazer em qualquer momento para não deixar de ter aquele momento. E, ao mesmo tempo, a gente tem que ser exemplo. A gente tem que mostrar para eles. Então, eu tento achar dentro de uma rotina o fazer a minha rotina com Deus e mostrar para eles que deve existir uma rotina. É um desafio porque o nosso dia, a gente parece que já acorda atrasado, né? Com 1000 coisas assim para resolver, por mais que a gente tente desacelerar, as demandas não permitem isso. E no meu caso, eu tento fazer isso à noite, que é quando realmente a criança dorme e você diz, não, agora, sem culpa, sem estresse, sem interrupções, mas acaba que às vezes nesse momento é a hora que você está mais cansada e aí realmente é o que Lili falou, ou você estabelece aquilo naquele horário, como você estabelece tantas outras coisas na sua vida, ou então realmente não flui, né? Mas assim, para quem é mãe sabe que é um desafio, né? Porque você está em casa com a criança e você é demandada o tempo todo. Por mais às vezes que você tenha ajuda,
Muitas vezes Com tá o pai, certeza. tá o irmão, tá a pessoa que lhe ajuda em casa, mas tem coisas que são só com você, né? Eu comecei em casa, do ano passado para cá, eu comprei um pão diário infantil. E assim, eu quis mostrar para Carlinhos, que é o meu filho mais velho, que antes do pão do corpo deve existir o pão da alma. Então, por isso que eu comprei o pão diário, para ele entender o que é o pão diário. Aquilo não é o devocional, aquilo ali não é o culto doméstico, e sim aquilo ali é o devocional. Sim, Então, assim, massa. antes dele tomar o café da manhã dele, hoje em dia, como ele estuda de manhã, enquanto ele toma café da manhã, eu pego o pão diário dele, a gente ora, agradece o alimento, agradece o dia, e eu vou lendo para ele o pão diário. E aí eu tento trabalhar com ele que aquilo é um devocional, e dali muitas vezes ele vai embora e eu vou pro quarto tentar descansar um pouquinho enquanto o Luca tá com a babá, e aí eu pego para poder fazer já o meu devocional, que eu faço hoje em dia no celular, que é a coisa mais prática do mundo, porque eu posso dar continuidade onde eu estiver. Se eu estiver viajando, se eu estiver dando de mamar, se eu estiver fazendo alguma coisa, mas assim, eu consegui hoje encaixar, né? Muitas vezes eu falho, porque nós somos pecadores e a gente falha, a gente é engolido, né? Pelo tempo. A gente sente cada vez mais que a gente tá correndo contra o tempo, né? E a gente é engolido muitas vezes. Mas assim, eu quis mostrar para ele a importância de um devocional, tentando ser exemplo e me cobrando. Poxa, se eu conseguir fazer com meu filho, eu tenho que conseguir fazer para mim. Porque eu não posso ser uma boa esposa, uma boa mãe, uma boa pessoa se eu não tenho meu momento com Cristo. Isso. E, Tatiana, acho interessante porque a minha bebê, agora eu tô com um bebezinho recém-nascido, praticamente, né? Vai fazer 2 meses ainda. Então, assim, a minha rotina mudou bastante. Antes dele nascer, eu conseguia ter um tempo. O que você falou no início parecia que estava escrevendo minha rotina. Acordar de manhã cedo, pegar meu café, ler minha Bíblia, e minha filha estava dormindo, porque ela acorda às 7. Então, eu conseguia acordar às 6 e ter esse momento tranquilo, de oração e tudo mais. Mas depois que ele nasceu, eu não consigo, porque é como Lili falou, assim, acorda o tempo todo, né? A gente dá mamar, e quando vê, já emendou 4h30 da manhã, a gente já tá acordada. Aí o menino dormiu de 7 horas, a gente quer ir dormir junto. Então, eu não consegui mais manter o ritmo devocional que eu tinha antes. Sim. Mas uma coisa importante que eu aprendi, que inclusive falando dessa questão da dificuldade, é que muitas vezes a gente cria uma dificuldade que não existe, porque a gente pensa que a gente precisa necessariamente ter um tempo separado para fazer Perfeito. aquilo. Eu tava pensando E- em exatamente isso. E claro que isso é o ideal, né? Sempre que nós pudermos ter um tempo específico, separado para o Senhor no nosso dia santificado, isso é bom. Mas a gente tem que lembrar que a maternidade, nós somos chamadas para servir ao Senhor na maternidade. Isso é um serviço também santo, é uma boa obra, Sim. né? Então, quando a gente tá ali, naquelas demandas, o bebê que acorda de madrugada, aquela falta de disposição, a privação de sono, o Senhor tá contemplando também a nossa certeza. necessidade. Eu acho Então, que eu aprendi a encaixar também a minha vida devocional, Sim. levando essas coisas em consideração, que eu não posso me livrar delas, né? Perfeito. Isso. Eu acho que é a idealização que muitas vezes a gente faz desse tempo devocional, né? Quanto tempo tem que ser, aonde tem que ser, a forma que tem que ser. A gente idealiza isso, só que na maternidade é impressionante, né? Como essa forma de ser, ela é quebrada muitas vezes, e a gente precisa entender exatamente isso, né? Que o importante da ideia do momento devocional é essa comunhão com Cristo, né? E Deus nos estabeleceu, não está escrito na Bíblia quanto tempo, que horas, né, com quem. O importante é esse relacionamento com Deus. Isso quer dizer que, assim, você vai levando de qualquer jeito? Não, mas que neste momento difícil que muitas vezes a gente encara, é melhor a gente readaptar, né, do que a gente deixar para lá, porque não consegue fazer daquele jeito. Tem uma frase que eu gosto muito para minha vida que diz assim: faça o melhor que você pode com o que você tem nas mãos, né? Nem sempre a gente tem a melhor condição, mas com o que eu tenho, o que é que eu posso fazer melhor? Então, o que Tami falou, assim, é perfeito, porque às vezes você tá... Henrique já está com 3 anos, mas eu lembro ele bebezinho, eu sempre colocava ele para ninar, para dormir ou amamentar com aquelas músicas instrumentais do Hillsong, né? Do Diante do Trono, músicas cristãs, né? Então era aquele tempo de orar por ele, pela vida dele, de pedir a Deus que me desse sabedoria, E é isso, né? Você ir vendo, né? E às vezes você quer ter aquele tempo. Quando às vezes você está ali num consultório esperando uma consulta, eu vou parar aqui para ler. E pequenos aquela momentos, palavra já muda a sua vida, já muda o seu Isso. olhar,
né? Deus já vai trabalhando ali no seu coração. De fato, o ideal, por isso que é o que a gente tem nas mãos, fazer o melhor, é quando a gente vai para o quarto, né? E fecha a porta, como a Bíblia fala. Mas Nem sempre não é o real, interrompido. o Mas possível. como E é não que tem- uma mãe não é interrompida, gente? Quando se seus filhos estão em casa, você escuta um choro, você já vai ter que querer parar e ouvir o que está acontecendo, com certeza. Ou ele vai bater na porta do seu quarto, ou ele, se é bebezinho, vai chorar para mamar. Né? Então, eu acho que é por isso que eu falo, eu gosto muito de fazer no celular, porque eu posso fazer em qualquer lugar. Entendeu? Dando de mamar de madrugada, eu tô cansada de, eita, eu me atrasei no estudo de ontem, eu vou lá e eu estudo mais, eu vou buscando outras coisas. E isso é realmente a gente ter um momento com Deus, ou como você falou, né? Eu até hoje boto o Luca pra dormir ouvindo as musiquinhas de Aline Barros pra ninar. É que eu coloco no YouTube. E assim, é tão nostálgico pra minha cara de colocando Carlinhos também pra dormir. Sim. E assim, é exatamente isso. A gente começa a ouvir, a gente fecha o olho e tá colocando ele ali naquele silêncio, naquela cadeira, e tá ali O mundo entregando. para, né, lá o mundo fora. para, porque todo mundo sabe que ele vai dormir, então ninguém pode incomodar. Eu digo, é o melhor momento, porque ele vai dormir. Então é quase que sagrado o sono do bebê em casa, né? A panela não pode bater. Então eu tô ali colocando ele pra dormir com aquela musiquinha e tô agradecendo e orando, intercedendo por eles, pela nossa família, pela nossa vida, pedindo sabedoria, né, em lidar em cada situação. E eu sinto que é um momento tão de conexão com Deus, é tão importante, que colocar ele para dormir sem ser com aquelas músicas, faltou algo na minha rotina e depois eu vim captar o que é. É realmente assim, é o entregar, é o confiar e estar realmente me colocando nas mãos de Deus, né? Tá, aí veio uma outra coisa na minha cabeça agora. A gente tá falando muito disso, né, dessa flexibilidade. E quando a gente fala em oração, em música, de fato, a gente consegue até fazer isso, né, em outros momentos também. Só que aí veio muito na minha cabeça, eu acho que é a maior de todas as dificuldades, que é a leitura da palavra. Porque aí é mais difícil. Isso exige um nível, às vezes, de concentração que é diferente, né? E não é só ler de qualquer jeito, mas verdadeiramente meditar naquilo que está sendo lido, né? E que muitas vezes você não consegue fazer quando você está fazendo uma outra coisa, né? Que às vezes você canta, Você até você louva. escuta, né? Mas não medita. Mas não consegue, de fato, ter aquele tempo. Então, isso é uma outra questão, né? É esse parar para ler. E aí, é essa dificuldade. Eu lembro, Tami comentou sobre Glória Forman no começo, fez algum comentário. Eu gosto muito dela também. E eu lembro, eu não lembro se foi em algum livro dela que eu li ou se foi em algum vídeo que eu assisti, mas ela fala dessa rotina dela um pouquinho. Ela tem 4 filhos e é esposa de pastor e mora lá. Ela disse que varre a No casa Oriente não sei Médio, quantas né? vezes, porque entre areia, não sei quantas vezes lá que ela mora no meio do deserto. E ela falando, gente, eu me acostumei a ler a Bíblia, fazer daquele momento, me acostumei a fazer isso no meio do barulho, mas ao mesmo tempo ensinei aos meus filhos que não podem interromper a mamãe naquele momento. Aquele momento é o momento que a mamãe tá lendo. Então eles brincam, eles correm. Eu já me adaptei a fazer isso no meio do barulho. Então, mas de fato, isso é um desafio pra gente também, né? Não sei se vocês têm. Eu pensei exatamente isso, que enquanto eles são pequenininhos, a gente tenta evitar que eles entrem e tal, mas depois a gente precisa nomear dizer que está nesse Isso. processo, né? Que está fazendo a devocional e que eles entendam que é Isso, um momento, né? importante, Que, né? Pois que é. não podem Um E aí momento entrar. entra a segunda separado. pergunta da gente, né? Qual a importância que vocês conseguem alcançar em a gente ter que fazer o devocional da gente? Né? Qual a importância que vocês conseguem ver como mães, né, e educadoras que a gente precisa fazer esse devocional na frente deles também, né? Calma. Então, antes de responder tua pergunta, ainda sobre o tema que a gente tá falando, eu vejo também que a gente não deve negligenciar que esses momentos de ocupação, esses momentos de caos, como a Tatiana falou, o Espírito Santo tá usando também para nos levar à devoção, né? Perfeito. Então, às vezes a gente pensa assim, esse momento eu não posso fazer nada espiritual para Deus. Mas quantas fragilidades são mostradas que a gente pode elevar nosso pensamento ao Senhor, pode pedir misericórdia, pode se arrepender, Senhor, mais um dia passou e eu não fiz o devocional, mais um dia passou, chegou a noite e eu não fiz uma oração, né? Então, esses são momentos que não estão acontecendo por acaso. Devem também nos levar a uma vida de devoção, né? A elevar nossos pensamentos e aprender também sobre isso. E justamente, já emendando com a pergunta que você fez,
a importância da gente lutar para manter o devocional é porque a gente precisa entender que a gente precisa dar graça para exercer a maternidade que Deus nos chama, né? Uhum. Então, como é que Deus nos chama para ser mães de uma forma específica, não como o mundo é, né? E aí, como é que a gente vai fazer isso sem uma vida de intimidade com Deus, sem uma vida de relacionamento verdadeiro com Ele, né? Uhum. Então, é algo que a gente tem que entender que é tão fundamental que eu não posso abrir mão. É como comer, é como se É o vestir. alimento da Isso. alma. Exato. Isso. É. Eu concordo que é nessa junção aí, né? Enquanto a gente se entrega corporalmente em atenção, Deus vai capacitando e a gente vai pedindo, né, realmente que Ele vá se revelando. Essa semana eu tive uma experiência que meu esposo comentou e fez, já leu a Bíblia hoje? Eu disse, não, eu estou ouvindo essa música primeiro aqui, era a música de Ademar Campos, não lembro qual era a música. Eu estou ouvindo aqui essa música. Ele disse, mas essa música que você está ouvindo foi a revelação de Deus para Ademar Campos. Mas quando você lê a palavra, Deus se revela especificamente para você. Aí eu... né? Não que a gente não possa, sim. mas foi específico para ele. Não que eu não possa louvar, mas que a gente possa ter esse momento, né, de realmente Buscar a palavra, né? buscar a palavra, e quando não tiver essa oportunidade, pedir perdão a Deus, ou pedir misericórdia, ou pedir esse tempo, e até colocar isso em oração, né, que ele possa nos ajudar a separar esse tempo, até essa sabedoria, né, de como conciliar, de como fazer um horário. Porque a gente tá aqui, Tami tem um bebezinho, tá aqui próximo, chorou, mas Deus está proporcionando esse momento, né? certeza. Veja, parou e a gente tá aqui. E Deus pode fazer também no meio dessa agitação da maternidade. Porque nos muitas ajudar. vezes a gente acha que eu ouvi uma música evangélica, não, eu ouvi um podcast hoje, teve uma pregação que eu assisti, e aí pronto, acha que já foi o nosso momento com Deus, mas a gente não buscou na palavra de Deus, é exatamente como você falou, né? Foi aquele momento, não, sabe, a gente realmente precisa estar buscando na palavra de Deus, o que não quer dizer que isso não vai edificar a nossa vida, a música, o podcast, a mensagem que a gente assistiu, né? Eu, quando morava em Natal, eu não tinha funcionário em casa, então eu tinha muito costume de fazer a faxina de casa sempre ouvindo algumas pregações, assim, às vezes eram 3 pregações em um dia só, e era muito bom. E aí, às vezes, eu me sentia assim, eu já cumpri, né? Mas não, eu realmente tinha que ter a consciência que eu tinha que parar e ouvir, e ler a palavra de Deus, porque aquele sim era o meu momento devocional. As outras coisas eram outras coisas. Todas essas coisas são muito ricas, né? Elas agregam muito e podem ser feitas, né? Mas esse momento devocional, acho que a grande riqueza dele é porque é um momento de relacionamento com um Deus. encontro, né? Então você não tá só ouvindo alguma coisa que Deus falou de forma geral, a Deus, né? mas você está buscando a Deus e se colocando diante do Senhor, né? É aquele momento em que você não apenas tem aquela via de receber de Deus para você, mas de você poder entregar o seu para Ele e dizer, Senhor, eu tô me sentindo assim, eu tô com essa dificuldade, né? Pegar aquilo que a gente canta, que a gente ora, que a gente lê e ter essa relação com o Senhor, né? Porque o que importa para Ele é isso, né? São aqueles que Ele conhece, né? Que Ele conheceu, que Ele teve relacionamento, né? Eu gosto muito de um versículo que diz, né, que Ele ama o coração contrito, né? Então, eu acho que a gente, como mães, tem que ter esse coração, Eu ia né? comentar isso, assim, é interessante que a Bíblia sempre nos mostra um Deus que ama um coração arrependido, Isso. que ama um coração contrito, que ama a dependência. É. E isso é tudo que a gente consegue na maternidade. É verdade. Tudo que a gente descobre na maternidade, todas as nossas falhas, Isso. a gente vê muitas vezes refletidas Nossas nos nossos fraquezas, filhos. vulnerabilidades. Quando eu vejo muitas vezes Carlinhos tendo atitudes que são totalmente atitudes que eu tive já na minha infância. E eu faço, Senhor, tenha misericórdia dele e de mim. Né? Porque, assim, eu me vejo muito nele. E ali, assim, como mãe, a gente realmente consegue ver
tudo de ruim que a gente já passou e está passando ou vai passar. E é o momento da gente pedir a Deus que Ele realmente tenha misericórdia e nos ajude a ter sabedoria para conduzir os nossos filhos nos caminhos dele. Né? A bênção da maternidade, eu vejo que ela não apenas é revelada só na vida dos nossos filhos, né, de acordo com o que a gente vai educá-los, mas como na nossa própria vida já, mesmo que eles não tenham crescido, né, como isso é abençoador pra gente, porque de fato parece que quando a gente se torna mãe e tem essa responsabilidade de educar uma vida, né, parece que todos os nossos espinhos na carne, eles são cutucados, né, todos os dias, em todos os Até momentos. o que a gente nem sabia Nem que sabia. tinha. Exatamente. Coisas do passado, coisas do presente, nossas ansiedades com o futuro, tudo é cutucado naquele momento, né? Parece que todo dia nós estamos em constantes desafios naquilo que nós temos de maiores dificuldades para lidar, né? Então, seja o nosso temperamento, a nossa impaciência, o nosso cansaço, a nossa preguiça, enfim, seja lá o que for de dificuldade que cada um tenha, parece que a maternidade, ela vai e cutuca mostrando. logo ali, né? Então, você pode dizer, meu Deus, que coisa terrível, né? Mas, por outro lado, eu vejo uma oportunidade espiritual muito grande de amadurecimento, né? E que você não vai conseguir, como o Tommy falou, sem essa vida devocional, né? Esses dias eu postei um trecho de um sermão de Ted Tripp, que ele falando sobre como a maternidade é antinatural. Porque Deus nos chama para ser pais e a fazer tudo o que a gente não quer fazer. Se doar por uma pessoa, largar o nosso egoísmo, dormir pouco, comer mal, seja lá o que for, é tudo contra a nossa própria natureza. Sim. Porque a gente quer olhar pra gente, a gente quer se cuidar, a gente quer cuidar dos nossos interesses, fazer as nossas coisas, né? E todo o Na resto que maternidade a aguarde. gente abre mão de tudo da gente porque a gente quer o melhor pro nosso filho. Exato. Deus, pelo menos é isso que Deus nos chama a fazer, né? A negarmos o nosso egoísmo, a nossa impaciência, a trabalharmos aqueles pontos que a gente, como você estava dizendo agora, né? Que a gente, e Lili falou também, que a gente nem sabe que existia. Então, é mais uma oportunidade que Deus nos dá de crescermos espiritualmente. Com certeza. E aí, que dicas, então, né, a gente pode pensar aqui, né? Ou Que dicas estratégias, talvez né? vocês já tenham. Na ou que prática, vocês agora a teoria. conhecem alguém, para conseguir colocar isso em prática, né? Para funcionar, então. O que é que a gente pode fazer? Olhe, no meu caso, hoje está mais tranquilo por conta da idade, né? Sim. Então, eu consigo administrar mais. Mas, assim, quando é menorzinho e tem mais filhos também, porque às vezes está com 3 anos, mas tem outro de 2, né? Eu acho que a questão dos horários, se é uma criança que acorda mais tarde, é aquela coisa, antes de você levantar da cama, você se ajoelhar, né? Você vir para baixo em vez de ir para cima. Né? Eu acho que a questão dos horários ajuda muito, né? Ou logo cedo, né? ou logo cedo ou no final. E realmente tentar estabelecer essa rotina e não sair dela, né? Eu acho que é uma dica. Mas para quem está aí com um bebezinho pequeno ou com filhos menores, eu acho que esse desafio é realmente... Aí as meninas podem... Então, dicas práticas agora. Uma das coisas que eu tenho feito bastante dessa vez, né, o bebê que eu ganhei, é todas as vezes que eu despertar, eu elevar minha mente à oração. Eu aprendi que, assim, se a Bíblia diz que a gente deve orar em todo tempo, é porque a gente pode orar em todo tempo. Então, esses momentos eu sempre me esforço, enquanto estou acordada, para orar por alguma coisa, para orar por alguém, para orar, para confessar alguma coisa, né? Para estar pensando nas escrituras, orando as escrituras, de alguma forma aproveitando esse tempo. Mas, como ela estava dizendo, eu acho que uma coisa muito importante, importantíssima, é o planejamento. Tudo que é importante pra gente, a gente planeja, né? Ninguém, de repente, diz assim, eu acho que hoje eu vou comprar um carro. A não ser que você tenha muitas coisas para isso. Ou, hoje eu vou levar meu filho no médico para uma consulta. A gente trabalha com planejamento. Então, planejar qual é o melhor horário para mim, qual a melhor forma de acontecer. Não adianta também a gente estipular uma coisa, não, vou 1 hora de oração, 1h30 de estudo da palavra, né? Seu planejamento real, possível, né? Exatamente. Então, você tem que conhecer o que você consegue fazer, né? A sua rotina. Exatamente. Ô, Tami, eu lembrei que Deus ia no jardim, né? Encontrar no final da tarde, né? Então, assim, tinha uma rotina, né? Tinha, não que eles não estivessem na presença de Deus o tempo todo, mas isso que você está falando, né? De ter o momento, né?
Acho que pedir ajuda também, né? Ter esse suporte. E você conversar, né, com o marido, ou com quem tiver em casa, né? Se você tiver alguém para ajudar também em casa. Às vezes conversar, combinar, né? Ó, fica um pouquinho para eu poder ter esse tempo. É uma coisa que ajuda. Mas se você também não puder, eu acho que é essa questão de também entender o lado de flexibilizar talvez o formato, como você imaginou, né? Então, assim, se não tem ninguém para lhe ajudar naquele momento, faz com o menino no colo mesmo, Isso. né? Mas faz alguma coisa, né? Não simplesmente deixa pra Se lá. entrega. E até lembro, não sei se foi Lili ou se foi Tatiana que estava falando, que às vezes a gente lê assim, não consegue nem raciocinar direito o que a gente está lendo, né? Nessa demanda que a gente tem. E uma coisa também que me ajuda é ler em voz alta. Porque aí a gente Massa. lê e E escuta, assimila. né? E também é um exemplo para os nossos filhos, como você falou. Eu aprendi assim, eu tenho que ser persistente. Se eu acho que isso aqui é importante, ok, minha filha me interrompeu, meu filho me interrompeu, mas ela vai ver que eu vou retomar aquilo ali. Eu não vou desistir de fazer aquilo até eu conseguir concluir. Então, às vezes, eu tô ali na sala enquanto ela tá brincando, ele tá dormindo, por exemplo, aí eu tô ali fazendo a leitura em voz alta. Então, se eu precisar interromper, daqui a pouco eu volto e recomeço aquela leitura em voz alta de novo. Porque tanto isso é bom pra mim, que tô ouvindo ali e assimilando melhor, quanto também serve de testemunho para ela. Diz, poxa, ela tá persistindo, né? Ela não tá abandonando porque não deu para fazer. Ou o primeiro obstáculo que apareceu, ela simplesmente, não vou mais fazer hoje. É isso, gente. Muitas dicas compartilhadas aqui, né? Muitas formas da gente aprender como a gente pode ter um tempo com Deus. Com certeza, nós que estamos aqui gravando, fomos muito abençoadas. Trocamos figurinhas e aprendemos muito como é que a gente pode melhorar a nossa rotina. Porque se você passa por alguma dificuldade, tenha certeza que você não é a única, minha irmã, a passar por essa dificuldade. Porque todas as mamães, com certeza, passam por elas. Né? Mas Deus, ele está ali, né, do seu lado. Ele vai estar pronto para que você possa estar buscando e querendo viver uma vida em santidade. Então, se você tem alguma coisa para trocar ideia com a gente, pode comentar aqui. Com certeza vai nos abençoar muito também. E gostaria muito de agradecer a todas vocês que estão aqui com a gente. Foi realmente incrível. Eu aprendi muito, muito obrigada. Né? Porque eu acho que quando a gente está aqui fazendo essas gravações, a gente realmente troca muitas figurinhas e eu saio agradecendo muito a Deus pela oportunidade que eu tive de ouvir tantas experiências e pedindo para que Ele saiba me ajudar a colocar na minha vida prática no dia a dia. E estaremos juntas mais uma vez na próxima semana.